Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma vez o Bate-Papo no PG. Olha, essa semana também muito especial, com um tema que fala martírio ou submissão. Nós falamos aqui direto da igreja do São Jorge, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. E o texto para nossa reflexão está lá no livro de Marcos, capítulo 8 e o verso 34. E então, diz as escrituras assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Interessante que Marcos também faz questão de registrar isso, não é repetição da semana passada, é outro tema já hoje, hein? Marcos faz questão de registrar esse apelo também de Jesus, né? Olha, Jesus deixa bem claro: se você quer ser meu discípulo, então tome a sua cruz e me siga. Mas Jesus estava pedindo para que as pessoas agora, assim como ele se sacrificou pela humanidade, ele estava pedindo para que as pessoas também subissem no alto monte ali, fossem crucificadas. Era isso que ele estava pedindo, realmente um martírio das pessoas? E aqui quem está conosco para auxiliar nessas respostas são os nossos amigos aqui, o George, a Monique, vocês já conhecem também desde algumas semanas atrás. E eu pergunto, o que Jesus queria quando então ele fala: se vocês querem ser meus discípulos, então tomem uma cruz e me sigam. Ou na verdade, né, me sigam e tomem a cruz, né? A ordem é essa, né? Mas o que Jesus queria? Que as pessoas se martirizassem ou que as pessoas se submetessem à sua vontade? Nesse ponto, embora martírio seja um termo, uma palavra até bonita, grandes historiadores participaram de movimentos e acabaram se tornando mártires. Esse nunca foi o objetivo de Jesus, por si só. O martírio, ele isoladamente, ele não serve de nada. O martírio, ele sempre vai exigir aquela aclamação popular e tudo isso, mas o que Jesus quer é mais que o martírio. O martírio, ele não é... O que é que Jesus ganha com a minha morte, né? É claro que em alguns momentos, muitos discípulos, muitos fiéis de Jesus acabaram morrendo e servindo de testemunha. Mas não é esse o objetivo principal. O objetivo principal de Cristo é nos tornarmos submissos a Ele. E a submissão é muito maior. O martírio, ele é um ato único. A submissão é um ato constante, um ato diário. E ele acaba sendo, além de mais difícil, mas ele acaba aperfeiçoando um caráter. O martírio, eu posso morrer por uma causa qualquer. Na submissão eu posso converter minhas ideias, muitas das ideologias que eu tenho, os hábitos, os costumes. A submissão é aquilo que Jesus quer de nós, porque é a única coisa capaz de nos tornar cidadãos do reino do céu. O martírio não me torna cidadão do reino do céu, por si só, não. Ele vai me tornar talvez alguém popular, alguém que trouxe ali um destaque na história. Mas para a minha vida, a submissão é a única coisa que vale a pena. E Jesus está preocupado comigo. Isso mesmo, até o apóstolo Paulo fala, né? Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada vale. Ou seja, até mesmo o dom do martírio, que embora, como você falou bem, as pessoas sejam aclamadas, fulano entregou a sua vida por outro, mas se não for pelo bem maior, pelo dom maior, é apenas um ato que ficou registrado na história. Então, Jesus o que quer da gente de fato é submissão, não é isso, Jorge? Como é que isso acontece durante o dia? Submissão a Deus e a sua palavra. Conta aí pra gente. Só voltando um pouquinho naquela primeira pergunta, na questão de tomar a sua cruz, né? Jesus não quer que a gente, lógico, que nós não temos poder para isso, ir para a cruz se sacrificar, mas aí é o dia a dia, é os fardos, com os fardos também a gente seguir a Jesus, a gente está ali para abraçá-lo, para abraçar a causa. E a outra pergunta foi: como isso acontece? Como é que essa submissão acontece nas minhas escolhas diárias? Rapaz, quando a gente deixa Jesus ser o centro de nossa vida, porque submeter a Cristo como eu comentei semana passada, ou na primeira semana, deixar Jesus conduzir as nossas vidas. Às vezes temos planos, projetos, e aí queremos tomar a frente sozinho, queremos agir sozinhos, sem buscar um conselho de Deus. Quando a gente vai fazer algo que não toma conselho de alguém que tem mais experiência que a gente acaba quebrando a cara. E quando a gente vai fazer algo, essa submissão, que a gente não coloca Deus em primeiro lugar,
a gente também vai quebrar a cara, a gente também vai sofrer, as consequências vão vir e aí vai acabar que a gente vai perder até essa fé que temos em Deus. Agora, o maior inimigo nessa submissão se chama eu mesmo, não é isso? O eu. E aí, como é que esse inimigo, né? Porque a gente, não, é o diabo, é o Satanás, a culpa é dele. Ei, peraí, ele tem um bocado de culpa aí no cartório, é verdade. Agora, nesse momento, é claro que ele influenciou a nossa mente, a gente também já é tendencioso para a desobediência. E como que eu venço, Monique, esse inimigo tão perto que arranca até um pedaço meu, não é verdade? Ele quer de um jeito, eu quero me submeter à vontade de Deus, mas o eu termina ali, olha, e às vezes fica com raiva, e às vezes responde à altura, e o dom da mansidão está bem longe, né? E o domínio próprio também escapuliu. Como é que eu venço esse inimigo tão íntimo que se chama eu mesmo? Como é que é? Aí, como é que faz para... Não tem que martirizar, né? Não tem que matar um indivíduo de uma vez, mas como é que faz para submetê-lo à vontade de Deus? Então, mais uma vez, ele vai nos trazer essa discussão inicial pelo título. O martírio, ele sempre vai ter algumas pessoas aclamando, tá ali naquele momento de glória, e alguns criticando, que são os que vão desejar então a morte daquele. Já na submissão é uma questão diária. É todos os dias eu compreender que parte de mim vai ter que morrer. E essa parte de mim são meus próprios desejos. O apóstolo Paulo, ele falava muito que ele vivia nessa luta. E ele representa, e a gente acaba algumas vezes utilizando o texto dele, que diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero fazer isso eu faço. Às vezes para justificar a minha vontade de permanecer errando. Permanecer, ou a história de a carne é fraca, e tantos outros jargões. É interessante que uns usam, né, a carne é fraca, mas esquece que a continuação do texto diz, mas o espírito é forte. Só que o espírito só pode ser forte se a submissão estiver realmente sendo exercitada. Eu preciso diariamente manter essa conexão com Deus, porque como a própria Bíblia apresenta, a palavra de Deus é como um espelho. Então, se cada vez que eu observo ali algo que eu preciso corrigir, algo que precisa ser deixado de lado porque está entristecendo Cristo, eu preciso então fazer esse sacrifício diário. A submissão é uma coisa que todos os dias vai me exigir. Que eu tenho muita dificuldade de deixar que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. É muito mais fácil fazer o que eu quero. Quer ver no momento de raiva? No momento de raiva, poucas são as vezes que eu pergunto assim, Senhor, o que é que o Senhor faria agora? É Monique quem aparece. E é Monique que aparece, daqui a pouco Monique começa, agora entra o Espírito Santo mais uma vez. Não que ele não estivesse ali presente, mas eu não dei ouvidos. E o Espírito Santo começa a dizer, você fez errado, você não devia ter feito isso. Aí vem o jogo da culpa, a consciência, o inimigo já se aproveita dessas circunstâncias para dizer que não tem mais jeito. Então, a submissão é sacrifício diário. Existe uma música muito famosa já que diz assim, o maior vilão sou eu. E sou eu mesmo, o maior vilão sou eu. Eu não consigo me aceitar como a pessoa frágil, pecadora e necessitada de Deus. Eu me enxergo como as pessoas me veem. E é tanto como é que você se apresenta. Eu me apresento como fulano que faz isso, 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 ou que tem isso, isso e isso. Mas quem eu sou de verdade? Eu sou alguém que eu preciso de Deus. Essa submissão ainda é muito mais ampla. Muito bem, olha. Realmente... Deus chamou alguns com o dom do martírio, né? Alguns realmente na história entregaram a sua vida como testemunho público da fé que aceitaram em Jesus Cristo. Isso ele chamou alguns tiveram esse dom e só usou uma vez, né? O dom do martírio ninguém mais usou, só uma vez. Agora, ele nos chama hoje para nos submetermos à sua vontade, à sua palavra. É isso que ele quer transformar o nosso coração. É isso que ele quer alterar na nossa vida. É essa vontade de fazer o que é errado, essa vontade de desobedecer, de dar uma palavra ali mesmo para cutucar o outro, né? Ele quer exatamente nos dar o domínio próprio para que o mesmo, então, mostre para nós mesmos, para o céu, que nós estamos submetidos à vontade de Deus. E olha, submissão, você só é submisso a quem você conhece. Então, por isso a necessidade de conhecer mais Jesus, de falar mais com Jesus, de orar mais, de estudar mais a sua palavra, e a gente só é submisso quando a gente conhece de fato quem está no controle da nossa vida. Por isso, que Jesus continue a administrar a tua vida e você, todos os dias, seja submisso à vontade de Deus. Um abraço, até a próxima. Valeu!